estou aqui com Fátima Rendeiro, que acabou de fazer uma palestra na Convenção Nacional da Central de Outdoor, que acontece no Rio. E a Central de Outdoor também trouxe um tema muito importante, porque o Rio de Janeiro, além de sediar essa convenção, é um espaço, é um lugar de muitos negócios, de muita potência. E a Fátima trouxe alguns números. Eu queria que você compartilhasse com a gente sobre os dados que você trouxe aqui nessa palestra, sobre como o Rio de Janeiro pode potencializar ainda mais a economia do país. Perfeito. Na verdade, a gente trouxe um pouco de uma pesquisa proprietária que nós fizemos no grupo de mídia para entender que potencial invisível é esse que o Rio de Janeiro tem, que nem sempre está na mídia, nem sempre é conhecido do grande público. E o que é esse potencial invisível? Na verdade, são iniciativas que estão acontecendo independente delas terem uma exposição de mídia falando sobre aquela iniciativa. E hoje percebemos que o Rio, ele tem alguns territórios muito desenvolvidos, na verdade, que isso não é de agora, é da própria essência do Rio de Janeiro, do próprio DNA do Rio de Janeiro, que tem a ver com a identidade cultural dessa cidade, que é uma cidade que respira cultura, até por conta da sua história. Assim, a gente aqui tem muitas referências culturais e até por isso somos exportadores de tendências em muitos casos, né? Então, a identidade cultural, somado a uma criatividade que vem da periferia, que é muito genuína e que hoje se exporta para o mundo. Quando você vê o mundo tocando funk, quando você vê algumas referências de moda que são hoje consideradas por grandes marcas internacionais que saem do Rio de Janeiro, a gente percebe o quanto que a gente tem esse potencial e que às vezes não é tão falado quanto deveria, porque, infelizmente, como toda grande metrópole, a gente tem problemas, é claro, né? Não tem como negar isso. Falar de segurança pública, falar de desigualdade social, falar que precisa de mais capacitação, de mais emprego e renda, são problemas inerentes a qualquer grande metrópole. Só que o Rio, ele tem, para o bem e para o mal, essa janela para o mundo. Então, as coisas que acontecem aqui reverberam muito. E por isso que a gente quis colocar luz em iniciativas positivas, porque a gente acredita, número 1, que a comunicação faz uma baita diferença. Número 2, que está falando com uma indústria, que é uma indústria de out of home. A gente está falando de algo que tem que estar na rua. E, afinal de contas, é na rua que a gente escuta verdadeiramente quais são os desejos, quais são os anseios, o que a população quer. Então, a gente achou que fazia muito sentido meio que trazer essa pauta para cá. E está sendo, assim, maravilhoso estar nessa 34ª convenção da Central de Outdoor. É incrível, é uma indústria muito forte, muito potente, muito importante. Então, estamos nos sentindo muito prestigiados e muito honrados de estar aqui. E como você avalia o setor de OH no Rio de Janeiro? Eu, especificamente como mídia, minha formação é mídia, né? Eu sou diretora de novos negócios do grupo de mídia, minha história sempre foi em mídia. Eu acompanho o crescimento do meio há muito tempo. O meio OH, hoje é uma das estrelas do momento. É impossível se pensar num plano de mídia sem ter televisão em alguns momentos, digital e OH. Porque quando você tem esse tripé, você consegue cobrir toda a jornada daquela pessoa. E mais uma coisa também importante, né? O OH, ele é uma mídia gregária, porque você consegue ter uma interação com ela, muitas pessoas conseguem ter uma interação com ela ao mesmo tempo, né? E isso é muito interessante numa cidade como o Rio, que é uma cidade que tem uma vocação natural para eventos, que tem uma vocação natural para turismo. Então tem muita coisa que acontece aqui no Rio de Janeiro na rua. Então estar no Out of Home é fantástico. Rio de Janeiro é ROI? Totalmente ROI. Obrigada, Fátima, pela entrevista. Obrigada.